Bom dia, sejam bem-vindos a essa manhã gloriosa que o Senhor já fez e nos entregou, para que nós possamos usufruir desse dia. Hoje, nesse dia, iremos iniciar mais uma vez o Devocional 365. Estamos aí caminhando para o fim, no final do ano, e hoje nós iremos fazer a leitura de Lucas 16, 17 e 18. Então já pega a sua Bíblia, já estamos aí andando no Novo Testamento, já se passaram 3 livros, nós estamos no 3º, e grandes coisas têm acontecido, muita mensagem, muito insight do Evangelho, coisas grandiosas que o Senhor tem feito para nós. Então já pega aí sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura e vamos ver o que nós vamos aprender hoje, nesses 3 capítulos de Lucas. O que tem aí que o Senhor deixou de ensinamento. Nós percebemos que... Só um minutinho que o pessoal está chegando. Nós percebemos que o Senhor veio aqui na Terra e que Ele... Bom dia, Jane. Seja bem-vinda, querida. E que Ele trouxe grandes ensinamentos. E que Ele conviveu no meio das pessoas e que através das suas histórias Ele trazia grandes insights, Ele trazia o seu caminho. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esperando Alex, a gente já começa várias parábolas em um só capítulo e parábolas conhecidíssimas. E hoje nós iremos entender um pouquinho mais de cada uma delas. Só aguardar Alex chegar para a gente já começar. Eu queria que você refletisse nesse dia o que tem sido ter um pouquinho mais de conhecimento da palavra, o que tem sido se dedicar um pouquinho mais em aprender o que é mais precioso na nossa vida, que é a palavra do Senhor, que são seus ensinamentos, são seus conselhos. Se Alex consegue entrar. Tudo certo, Alex? Eu consigo te ver, coloco aqui, te admito. Parece que não entra. Ah, agora tudo certo. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Tudo certo por aí? Como é que tá o som? Tudo certinho. Maravilha. Vamos iniciar então Lucas 16, 18, e a gente começa com uma oração. Vamos a fechar os olhos para atrair ainda mais a presença do nosso Criador para o nosso dia, para o devocional, para as nossas decisões. Alex, fechou o olho aí para nós, por favor? Parece que está voltando. Não sei se é o meu. Isso. Respira bem fundo. Mais uma vez. Pai, te rendemos graças por esse dia extraordinário que o Senhor tem nos entregado. Obrigado pela vida, obrigado comigo, obrigado pela oportunidade de mais uma vez contemplar esse amanhecer. Nós nos consideramos muito amados por Ti. Nós nos sentimos seguros no Teu amor, com as Tuas palavras, com o Teu direcionamento na nossa vida. E te pedimos, Pai, que possamos hoje estar cada vez mais sensíveis à Tua vontade, ao Teu direcionamento na nossa vida. Que possamos ouvir Tua voz, Senhor. Que possamos silenciar nossa mente em relação às demais vozes, que muitas vezes nos traz tribulação, medo, angústia, dissensão no nosso lar. Que possamos, a partir de hoje, a partir desse momento, estar mais sensível aos Teus ensinamentos, a buscar o reino em primeiro lugar. E as demais coisas nós temos certeza, Senhor, que o Senhor acrescentará na nossa vida. Te damos graças em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então começar aí pelo 16. O
O capítulo 16 de Lucas, gente, é assim muito conhecido. Algumas parábolas aqui, nós temos um aqui mais conhecida, né? Crianças conhecem a do rico e de Lázaro, do pobre. Nós temos aí também a autoridade da lei e nós iremos iniciar pela parábola do mordomo infiel. Aqui a gente consegue perceber uma história que Jesus contava para as pessoas para que elas pudessem, a partir dessa história, conseguir entender o seu ensinamento. A gente consegue perceber aqui uma forma como ele ensinava. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Gente, se vocês quiserem entrar na live, pode ficar à vontade. Só mandar a solicitação que a gente admite vocês aí. Edjane, Fran. E essa parábola do mordomo infiel, gente, vem trazer uma grande clareza para nós. Vem falar sobre um administrador. Aqui fala muito forte sobre integridade, sobre saber administrar, sobre relacionamento com pessoas. Aqui nós tínhamos um funcionário que ele era responsável por gerir, por administrar todos os bens do seu patrão. Ele recebeu aí toda a confiança e foi delegado a ele todo esse ofício. E o que aconteceu aqui? Com toda aquela riqueza, aquela administração, toda a confiança que foi depositada, ele foi infiel. Ele usurpou dos bens do seu patrão. Ele administrou de maneira errada. E logo que foi descoberto, ele foi descoberto e foi falado com ele. E ainda assim, logo depois dessa descoberta, ele se desesperou. Olha só, ele falou que não sabia o que fazer, que ele tinha vergonha de mendigar, que ele não sabia trabalhar de outra maneira. E em seguida, ele foi procurar os credores, os devedores do seu patrão. E ali, quem devia 100, ele colocou lá para assinar que devia 50. O outro que devia menos, ele colocava sempre metade, para buscar conquistar a confiança dessas pessoas. E o que eu anotei sobre isso aqui, gente? Essa pessoa, ela foi tão infiel, ela foi tão negligente em seu serviço, que ele perdeu aquela confiança, ele perdeu o direito de exercer aquilo que lhe foi entregue. E quando ele viu que ele estava em apuro, ele buscou de qualquer maneira conquistar outros relacionamentos para poder aproveitar, digamos assim, dessas novas alianças que viriam. E ainda assim, porque ele não tinha coragem de se reerguer e muito menos de pedir perdão. Nós vemos aqui uma pessoa que foi infiel no muito e foi infiel no pouco também. E o Senhor usa essa parábola para trazer para nós essa clareza em relação às coisas ilícitas que existem ao nosso vezes nos é oferecido. Nos é oferecido muitas vezes por algumas pessoas, outras vezes pela nossa própria mente, pela questão da cobiça, pela questão do querer cada vez mais. E esse querer cada vez mais, gente, muitas vezes faz com que nossos olhos sejam fechados naquele sentido. Porque é muito fácil olhar hoje para esse rapaz e falar assim, gente, mas por que ele foi fiel? Por que ele cometeu? Por que isso? Por que aquilo? E se olharmos para a nossa vida hoje, hoje vamos sair daqui com esse ofício de olhar para isso e entender em qual área da minha vida eu estou sendo infiel. Será que eu estou sendo infiel no ofício da educação, da instrução dos meus filhos? Aqui não quer dizer só dinheiro, não quer dizer só bens materiais. Nesse caso, o Senhor conta essa história usando essa parábola aí dos bens materiais. Ele foi infiel. Será que nós estamos sendo infiel com a nossa fé? Tudo que foi nos entregue, o direito de nos salvarmos, o direito de convidarmos mais pessoas para estar conosco, para conhecer Jesus. E nós estamos negligenciando, sendo infiel nisso que nos foi entregue. Será que não estamos sendo negligentes, infiéis no nosso casamento? Nós temos aí a obrigação, o ofício de trazer um lar de paz, de manter a harmonia dentro da nossa casa.
e nós estamos simplesmente deixando acontecer de qualquer maneira, qual a nossa infidelidade hoje? O Senhor nos convida a refletir sobre isso. Porque se no muito formos infiel, no pouco também seremos. E o contrário também é verdadeiro. A grande lição dessa parábola, eu anotei aqui, que eu achei super interessante, é que o Senhor nos ensina a usar de outros meios. Se eu não consigo, se eu estou me sentindo aqui, mesmo sendo errado o que ele fez, né? Ele saiu de todas as maneiras buscando uma outra alternativa. Ele foi negligente no seu ofício. Em seguida, ele buscou um relacionamento também de forma errada. E aí depois, por quê? Mas no final, ele não se arrependeu. Então, que hoje possamos olhar para o que nós estamos cometendo, para o que nós estamos fazendo, e buscar entender o que possamos melhorar nisso aqui, gente. O que dá para me fazer diferente? O que eu posso agregar ainda mais para que eu não possa chegar na falência, na demissão, como ele chegou? O que sobrou para ele no final? Ele perdeu o seu grande posto, tudo que foi entregue para ele, ele perdeu, e só sobrou para ele mendigar, pedir. E aqui fala de capinar, e ele tinha vergonha de tudo isso. Então não sobrou nada. Então que possamos ser despertos hoje, para não passar por essa situação que esse servo aqui passou e deixou para nós essa lição. Aqui, em seguida, quem estava ouvindo essa história? Para quem que o Senhor estava dirigindo essa parábola? Para os fariseus. E eles estavam ouvindo isso. Isso fez com que eles irassem de forma absurda. E aí eles procuravam ainda mais o Senhor. A cada nova parábola que o Senhor contava, tocava na ferida deles. A cada nova história, bom dia, que o Senhor falava, que o Senhor trazia para a multidão, incomodava-os ainda mais, fazia com que a nudez deles fosse exposta aqui. Então aqui, o que aconteceu? Eles eram avarentos, eles eram pessoas que buscavam cada vez mais as suas ganâncias. E, acima de tudo, lembra do templo? Eles vendiam no templo, a casa do Senhor era uma casa de adoração, de oração. E nem por isso. A avareza fazia com que eles comercializassem lá dentro, com que eles usassem o nome de Deus. As pessoas que iam para levar suas ofertas, para adorar, elas iam com dinheiro, então eles iam para lá vender, não interessa qual que era o destino aí do templo, mas eles queriam cada vez mais. Então, ao ouvir isso, eles eram reprovados cada vez mais pelo Senhor. E a ira crescia ainda mais, para fazer com que o Senhor chegasse cada vez mais rápido no processo da crucificação. Aqui, quando fala dos fariseus, quando fala da avareza deles, aqui deixa muito claro também Lucas 16, no 14 e 17, que o Senhor não tolera idolatria. E quando a gente fala da avareza, na avareza existe uma adoração. O meu Deus, dinheiro, o meu Deus, o meu desejo é maior do que tudo. E aqui o Senhor vem falando com eles, cuidado com a idolatria. E nesse Lucas, vem 16, vem falando uma parte que conhecemos muito. Não podemos adorar dois deuses. Ou você adora Deus, ou você adora Mamon. E nessa sequência, gente, rapidamente aqui, para não estender muito, vem falando na última parte aqui, o rico e o mendigo. O Lázaro, lembra de Lázaro? Quem não conhece essa história? Qual foi o destino de Lázaro e qual foi o destino do rico? Aqui a gente fala, o Senhor conta essa história. E aí, muitas vezes, isso traz uma certa perturbação para a gente. Mas é porque ele era rico que ele foi pro queimar aí, né? Que ele foi arder em fogo. E porque Lázaro era um mendigo, passou por todo o sofrimento e ele foi para o seio de Abraão descansar. E aqui, lendo essa palavra, cuidadosamente, a gente percebe o rico que não temia o Senhor e Lázaro, o mendigo, que com todo o sofrimento aqui na terra, tinha o Senhor como suas primícias. E o que nós aprendemos disso? Independente dos seus bens materiais. Nós temos aí várias pessoas que não têm absolutamente nada hoje, que não temem o Senhor, que são revoltados
Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. São revoltados com sua condição e que não se arrependem e não voltam para o Senhor. O que a gente consegue perceber aqui é o temor ao Senhor, em primeiro lugar. Quando tememos o Senhor, quando Ele é as nossas primícias, gente, nunca, nada para na nossa frente. Quando estabelecemos Deus, quando estabelecemos o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Serão acrescidas na nossa vida. Não importa a sua vida, a sua condição hoje. O temor ao Senhor, ele é o princípio aqui. E aqui na terra, o rico, ele tinha toda a sua regalia. Em momento nenhum ele lembrou, ele mencionou, ele teve essa vontade de se aproximar de Deus. E lá, quando ele estava em todo o sofrimento, quando ele estava lá, ele viu Lázaro de longe e ele pediu para que ele fosse à sua família e anunciasse para que eles pudessem se arrepender. Qual foi a palavra dita? Se eles não acreditam nas pessoas que estão lá, que são vivas, eles também não irão acreditar aqui. E o Senhor não permitiu que ele pediu que um espírito fosse lá avisar. E aqui ao final a gente vê a questão do espiritismo, reencarnação, e outras práticas dessa natureza que são condenadas através dessa parábola que foi contada aqui em Lucas. Seja bem-vinda, Silvia. Bom dia. Então eu passo a palavra para Alex e aqui a gente resume 16 de Lucas. Pode ficar à vontade, Alex. Teve um ponto também sobre o divórcio, né? Acerca do divórcio. Quem repudia sua mulher e casar com outra comete adultério? É o 18, capítulo 16, versículo 18. E aquele que casa com mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, fica claro, né, que o Senhor ele não fica feliz com o divórcio. E, claro, vai ter situações, né? Mas e devemos pensar sempre positivo. Pensar que Deus é conosco, ele pode nos livrar de todo mal. Então, se a gente já passar por algum problema no casamento, já pensar no divórcio, pô, vamos crer, né, que o Senhor é conosco e pode, sim, restaurar. Primeiramente, né, restaurar nós, porque a partir do momento que nós mudamos, nós contaminamos positivamente quem está ao nosso lado. E não é sobre o nosso parceiro, e sim sobre nós. As coisas aí mudam, e mudam muito. Vamos avançar ao 17. E, Liz, eu vou pegar o 17, uma parte, você pegar outra, pode ser? Então, Lucas 17, né? Os tropeços. Eles são divididos em vários temas, então vamos para os tropeços. O que é os tropeços? Ele diz, aqui está na nova versão, rapidão, nova tradução da linguagem de hoje. O tropeço, o pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas, ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada ao mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Então, é mais ou menos o que eu estava falando sobre casamento. Não é sobre nós, é sobre nós. Porque se você vai se arrepender, vai perdoar uma pessoa, isso significa que você está num nível de plenitude tão grande. A pessoa lhe magoou. Pô, nível. Mas como é que eu faço para chegar nesse nível de plenitude? Porque quem está passando a instrução aqui é uma pessoa que foi plena. Jesus que veio encarnado. Você cuidando do seu corpo, você cuidando da sua alma e você cuidando do seu espírito. Os três estando bem trabalhados, você entra nesse nível.
E a gente sempre se pergunta, como é que eu vou perdoar alguém que me machucou? É difícil quando nós temos uma ferida na alma. Mas quando você cura essa ferida, que são várias, e geralmente essas feridas são causadas lá no passado, na nossa infância. Eu costumo falar que o adulto de hoje é reflexo da criança, do que a criança viveu. E o que acontece? Se você não cura, vai ser muito difícil praticar esses ensinamentos que Jesus deixou. Mas quando você cura, você passa a entender. Poxa, tal pessoa me feriu. Não, ela me feriu porque ela tem uma ferida. Porque só fere quem está ferido. Onde foi que Jesus feriu alguém? Porque Jesus era pleno. Então, é sobre isso, é você entender, né, que nós precisamos trabalhar nosso corpo, precisamos trabalhar nossa alma, precisamos trabalhar nosso espírito. E aí as coisas ficam mais simples, fica bem mais fácil você perdoar o outro. Claro, perdoar não quer dizer que você deve caminhar com essa pessoa. Perdoou, ok, você lá no seu canto, eu no meu. Agora, se tratando de casamento, é diferente. Ali você fez uma aliança. Então, a aliança é você o quê? Andar junto com essa pessoa. E as coisas ficam bem leves quando você está nesse nível, né? Cuidando do corpo, cuidando da alma, cuidando do espírito. Até porque você não vai ter tempo para ficar juntando coisas negativas na mente. Você vai pensar sempre no seu bem-estar. E se você está bem, você vai querer levar as pessoas para esse nível. A gente vai querer levar as pessoas para onde nós estamos. Se eu estou num contexto onde eu estou vendo que buscar a Jesus, cuidar da minha saúde, está me edificando, eu vou querer que as pessoas também vivam essa experiência. Agora, se a pessoa está num contexto onde ela está ali naquela inércia, ela também vai querer que você fique ali. Não é por maldade. É porque, para ela, ali é uma zona de conforto. Então, é sobre isso. E a partir do 5, ele fala assim que eu sei, né? A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé de vocês tem se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que era o menor grão da época, hoje é a semente de um morango, se não me engano, vocês poderiam dizer que esta figueira é brava. Arranque-se pelas raízes e vá plantar ao mar. E ela obedecia. Então, é sobre crer, né? Crer. E aí a gente pode dar vários testemunhos sobre fé aqui. Nesses últimos dias, são várias vou fugir a palavra, né? Deus vem fazendo vários milagres, né? No nosso contexto. A Andrea contou um testemunho aqui também muito forte sobre fé. A menina entrou no treinamento, foi minha colega, né, de treinamento coach. Ela comprou o curso sem um centavo, não, por fé. Tem outro curso de PNL é a mesma coisa. Não tinha dinheiro, mas ela simplesmente creu, foi lá e as coisas aconteceram. Então é sobre isso, né? A partir do 7 ao 10. O dever do empregado. Jesus disse, façam de conta de que vocês têm um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa, sente-se a mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare a janta para mim, ponha um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você come e bebe. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês depois de fazerem tudo o que foi mandado. Digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. As nossas obras, né? Não é pelas obras que nós vamos ser recompensados. Nós, na verdade, já somos antes de fazer, tal como Jesus, né? Primeiro ele dá. Então, não é sobre o que nós fazemos, e sim sobre o que ele já fez por nós. A cura do leproso, a partir do 11 a 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre a região de Samaria e Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles
prepararam, aí eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para o lugar. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. E aqui entra num contexto onde só quem voltou era o que não era de Jesus, né? O estrangeiro, os que eram dele, nem aí. E aqui entra um contexto assim, ó. Cada um de nós temos um chamado. Arde nosso coração para fazer algo, para edificar alguém. Porque o chamado vai ser sobre o outro. E se você compartilhar com os próximos, geralmente não é um padrão. As pessoas não vão acreditar. E isso é normal. Só que nós ficamos muito abatidos, isso já aconteceu comigo. E nós não podemos ficar abatidos e sim crer naquilo que está em nosso coração. As pessoas não têm a obrigação de acreditar na fé, naquilo que Deus colocou no seu coração. Olha, Noé. Deus deu a Noé o chamado de construir a arca. E ele foi zombado por muitos, mas ele teve fé e foi até o fim. Jesus veio para os seus, só que os seus não acreditaram nele. Tanto que o povo de Israel até hoje está aguardando a primeira volta de Jesus. Os preceitos, né, de Levítico, lá, do. Fugiu a palavra. Do novilho vermelho, de todo o contexto, está tudo preparado esperando a primeira vinda de Jesus. Então, mas ele foi rejeitado pelos seus, e assim vai ser se você crer que tem um chamado e você compartilhar com os próximos. Se é assim, ninguém vai acreditar. Mas os de fora vão. Não desista. Só siga naquilo que você crê que Jesus colocou em seu coração. Então é sobre isso. Luiz, quer pegar a partir do 20? Certo? Ou quer que eu dê sequência? Alex, eu vou falar o 20. Eu acredito que dá pra gente colocar no 18, porque também fala sobre a vida. Certo. Fique à vontade. Gente, então eu vou pegar aqui o 18 e aqui um pouquinho na frente a gente fala sobre a vinda, fala sobre o sacrifício que ia acontecer aqui na Terra. Ele já fala como se tá dando uma interferênciazinha, Alex. Deixa eu dar um pouquinho o telefone aí. Então, gente, no 18 a gente continua aqui. E o Senhor fala, no 18 existem várias histórias. E eu vou passar aqui rapidamente por cada uma delas para vocês, para a gente entender um pouquinho mais a lição de cada uma. A primeira parábola, ela é conhecidíssima, é a parábola do juízo iníquo. Depois, Alex, se você quiser falar um pouco sobre cada uma delas também, fique à vontade. Eu vou contar a história aqui, porque... Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo. Eu não vou contar a história porque senão vai delongar muito. Mas essa primeira parábola fica para nós um ensinamento de persistir nas nossas orações. Por mais que seja quase que impossível o nosso problema, a nossa dificuldade, por mais que olhamos e não vemos saída. Essa viúva aqui, ela insistiu, mesmo o juiz sendo corrupto, mesmo ele sendo negligente, fazendo de acordo com a sua vontade, mas em determinado momento ele teve misericórdia daquela mulher. E a lição que nos ficou, que se nós tivermos humildade, se tivermos persistência, se acreditarmos realmente no poder do Senhor, se até aquela mulher conseguiu com aquele homem tão iníquo, nós também conseguiremos, gente. Nós também vamos receber o favor. E ela insistiu até o final, até que foi resolvida a sua causa. O Senhor deixou essa história para nós. A segunda parábola, o fariseu e o cobrador de impostos. Essa aqui também é uma lição assim extraordinária. O fariseu, a gente sabe que eles eram as autoridades da lei, eles eram os religiosos, os maiores lá no templo, né? Então ele orava, e eu queria trazer só uma oração dele aqui bem rápida. Ele em pé,
em bom tom, ele falava: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ou seja, eram dois homens juntos. Um se exaltou, se engrandeceu. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o republicano, ele com toda humildade, ele ficou à distância. Ele nem olhava para o céu. Toda a arrogância, a prepotência que aquele primeiro homem demonstrou em se exaltar, esse aqui fez totalmente o contrário. Mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E quando Jesus contou essa história, ele deixava para nós, deixava para o povo da época também: em verdade vos digo que esse homem foi justificado diante de Deus, porque quem é humilhado será exaltado. Então que possamos trazer isso para a nossa vida, que as nossas orações, que a nossa forma de agir seja realmente, gente, direcionada à humilhação, que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, que possamos olhar para nós a cada dia e buscar extrair o que não agrega, e buscar tirar de nós o que muitas vezes carregamos e batemos no peito, que possamos ser humildes cada vez mais, reconhecendo nossos erros, reconhecendo as nossas dificuldades. Essa foi a lição deixada nessa parábola. E eu convido vocês a pegar esses 18 e olhar cada uma dessas parábolas e trazer para você, para a sua realidade hoje. O que tem trago essa arrogância na sua vida? Será que você, em momentos de oração, em momentos de relacionamento com outras pessoas também, gente? Será que, olha, eu me relaciono com você porque eu sou uma pessoa boa, porque aqui é um relacionamento com Deus que é citado, mas também com as outras pessoas. Que possamos ser humildes no nosso falar, que ao abrir a nossa boca possamos exaltar o Deus Todo-Poderoso e possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas em relação ao nosso próximo. A outra parábola também que é conhecidíssima, Jesus e as crianças. Aqui o Senhor traz o exemplo das crianças como sendo as maiores no reino do céu. Por quê? Por causa do coração, por causa do perdão que é instantâneo na vida da criança, por causa da pureza nos pensamentos, por causa da questão da malícia. Nós adultos muitas vezes julgamos o nosso próximo, muitas vezes colocamos dificuldade em muitas coisas que nem existem. As crianças não. E aqui o Senhor vem nos deixar. Bom dia, seja bem-vinda. E o Senhor vem nos deixar esse grande ensinamento. Que possamos aprender com essa parábola e no nosso dia hoje. Assim como nós conseguimos, por exemplo, os nossos olhos, em outras parábolas fala, são a candeia do nosso corpo. Que o nosso olhar hoje possa ser purificado por essa palavra, possa ser purificado por essa parábola. Como que é o olhar de uma criança? Como que é o relacionamento dela com os demais? E o Senhor vem nos deixar esse grande exemplo para que possamos, nesse dia, buscar nos achegar ainda mais a Ele, através desse estilo de vida. Depois o Senhor vem falar aqui a outra parábola, do 18 ao 27, Jesus e o jovem rico. Quem não conhece essa parábola? O jovem rico, ele era poderoso, ele chegou, Jesus, falando que queria ser próximo a ele, bom mestre. E o Senhor fala, bom é só Deus. Ah, mas eu faço isso. Mais uma vez, você lembra do fariseu? O Senhor falou todos os mandamentos para ele. Eu já faço tudo isso. E o Senhor falou para ele, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E naquele momento, ele virou as costas e foi. Mais uma vez, falando de riqueza. Como assim? O Senhor Jesus condenava os ricos? Não. Aqui, nós estamos falando de alguém que todo o seu coração, tudo que tinha no seu coração, era a sua riqueza. E por mais que ele buscasse seguir ao Senhor, o primeiro Deus dele era o dinheiro, era o que ele tinha. E aí naquele momento, quando ele viu, confrontado, que ele precisava escolher um caminho, que ele precisava escolher um Deus, ele escolheu o Deus do dinheiro. Ele escolheu Mamon, ele escolheu as coisas terrenas da vida. Essa era a prioridade dele. E naquele momento ele virou as costas e abandonou o Senhor. Que lição que fica para nós, gente. Que lição que fica para nós. Que possamos nesse dia buscar sabedoria para administrar
Ontem eu estava no devocional com os meus filhos, já era 10h30 da noite, e eu explicando para eles preocupados, o mais velho completou 15 anos, mãe, o que eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Eu falei, filho, esquece tudo que você está falando, tudo que você precisa, que você tem que ir, e busque primeiro o reino. As demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Não se preocupe com tantas coisas que você está aí. E na sua fala, eu não percebi em momento nenhum você falar que precisa ter mais tempo de oração com o Senhor, que precisa de mais leitura da Bíblia. Estou vendo que você precisa de tantas coisas, tudo isso perece. E para essa pessoa aqui, não era prioridade o reino, e sim as demais coisas. E aí, naquele momento, eu estava ensinando isso para eles, e que possamos hoje trazer para a nossa vida primeiro o reino. As demais coisas o Senhor vai acrescentar à nossa vida. E como Alex falou, gente, aqui no 17, sobre a vinda súbita do reino, aqui no 18, 28 a 30, fala a recompensa de seguir o Senhor. Tudo é uma linha. Vocês estão percebendo que as histórias, cada uma conecta com a outra? Quando nós estamos falando do jovem rico que desprezou o Senhor pelas coisas terrenas, aqui o Senhor vem falar a recompensa do 18 ao 30, a recompensa de segui-lo, de estar junto com ele. E o Senhor fala, digo a verdade, ninguém que tenha deixado a sua casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino, esse deixará de receber na presença muitas vezes mais e na futura a vida eterna. E o que significa isso? Deixar pai, mãe, deixar tudo para seguir Jesus. Não quer dizer que eu vou abandonar meu cônjuge, meus filhos, vou deixar. Não, gente. Eu vou deixar ali os preconceitos. Se eu tenho meu cônjuge e ele não acredita, não quer, eu respeito ele. Eu o trato com amor e sabedoria, mas o meu coração é inteiramente voltado para o Senhor. Eu deixei meus filhos. O que significa? Eu continuo administrando isso com amor, com carinho, com sabedoria, mas o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Aqui está em colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Coloque Ele em primeiro lugar nos seus negócios, antes dos seus negócios, antes dos seus bens, antes das suas riquezas, antes de tudo, gente. E as demais coisas, Ele nos acrescentará aqui na terra e principalmente no céu. Essa parábola é muito forte. E aqui no final, aqui o Senhor fala sobre o seu sofrimento. E começa a anunciar para os discípulos, para ficarem atentos. O que aconteceria com eles? Eles ainda estavam ali, usufruindo da presença do Senhor, de estar junto com eles. E o Senhor deixa bem claro aqui para eles todo o processo que passaria por ele. Mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Eles ficaram meio que assim, sem conseguir entender. Mas é que o Senhor já deixava claro como seria toda a sua trajetória. O significado de cada uma dessas palavras que foi falado para eles ainda era oculto. Mas eles já começaram a entender como seria esse processo. E aí, por último, aqui para finalizar, o Senhor fala traz a cura de um cego de Jericó. Ao seu caminho, contando todas essas parábolas, interagindo com a multidão. Em Jericó, acho que deu uma falhadinha, né? Tem um cego ali. E quando aquele cego escuta aquela multidão, ele pergunta, o que está acontecendo? E aí o pessoal explica para ele, Jesus de Nazareno que vem vindo. E aquele homem, em grande e alto tom, pede misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o Senhor escutou tudo aquilo e aproximou dele. O que queres que eu te faça? E ele falou que eu veja. E naquele momento, o Senhor determinou para ele que seja curado. A sua fé te salvou. E ali foi um grande exemplo para toda aquela multidão que estava junto e para nós hoje. Que a nossa fé é capaz de nos salvar. Que a nossa dedicação em priorizar o reino, que a nossa dedicação está próxima ao Senhor, em viver o reino, como eu falei ontem com meu filho, se você colocar Jesus Cristo como a prioridade na sua vida, se Ele for tudo que você buscar em primeiro lugar, não se preocupe com nada disso que você está preocupando, as demais coisas Ele fará, Ele vai te curar. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer em todos os momentos da sua vida.
Que possamos sair daqui hoje, deixando de lado, como esse jovem rico, toda a nossa sabedoria, todo o dinheiro, todo o poder, tudo isso, tudo aquilo. Que possamos deixar de lado e buscar primeiro o reino. Que as demais coisas do Senhor, com certeza, vai acrescentar na nossa vida. De todas essas histórias que foram contadas hoje, gente, nós conseguimos perceber isso. A volta do Senhor está muito próxima. O que tem sido o seu Deus? O Senhor não aceita você ter duas adorações. Ou você adora a Deus ou você adora a Mamon. Ele não aceita idolatria. Então que possamos hoje, a partir desses capítulos lidos, trazer essa clareza para a nossa vida. É com você, Alex. Deus abençoe, Fran. Sempre. Eu tô aqui todo arrepiado. E nunca aconteceu isso aqui na live, de eu fazer o que eu vou fazer agora. E eu creio que é do Senhor. A gente falou muito aqui sobre você, principalmente agora nessas últimas falas, né? Em buscar o Senhor, né? Buscar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que isso quer dizer, né? A gente está priorizando o que vem do Senhor, né? E talvez tenha alguém aqui que passou por algo que, por algum motivo, sei lá, tem esse sentimento de se afastar do Senhor. Mas só que o Senhor não se afastou de você. O Senhor sempre esteve contigo. E se de fato, fique à vontade, se você quiser se manifestar ou não, fique à vontade. Deus vai confirmar no seu coração. Eu creio muito nisso, que o que é do Espírito, Ele confirma no Espírito. Então, se tem alguém aqui que se sente que está afastado, que não é digno de Jesus, Ele é digno sim de você. E eu creio que Ele está usando este momento para lhe dizer: filho, volta, volta para casa. Como ontem nós estudamos a parábola do filho pródigo, né? Que ele pegou tudo, se achando que tinha tudo, né? Foi, perdeu, mas foi humilde, voltou para casa e o pai, em momento algum, rejeitou ele. Ele só estendeu a mão e disse: venha, você é amado, aqui tem um banquete para você. Tudo é seu, meu filho. Então venha. Você nunca foi abandonado por mim, eu nunca te deixei. Apesar de você ter essa sensação de ter se afastado de mim. Então, se você é uma dessas pessoas, Deus é contigo. Ele quer você de volta. É o que eu costumo falar. Ser cristão é muito simples. Ser cristão é você ter relacionamento diretamente com Jesus. E Ele vai lhe direcionar. Ser cristão é você todo dia separar alguns minutos para você estar se enchendo dele. E você poder ajudar outras pessoas. Porque ser cristão é sobre o próximo e não sobre nós. Se nós hoje estamos aqui foi porque alguém se dispôs a liberar palavras, a ensinar. E a gente se apoderou dessas palavras e entendemos que precisamos estar também liberando, através da nossa linguagem, tocar outras pessoas. Então, Deus abençoe você se de fato tocou em seu coração. Volta para Ele, entra no seu quarto, ora, que Ele vai falar com você. Tá bom? Algo mais? Tudo certo. Então, por aqui ficamos. Mais um dia vencido para a glória de Deus. Bom dia com Cristo. Bom dia, Liz. Obrigado pela parceria. E amanhã estaremos aqui para mais um dia. Tchau, tchau, gente. Sim. Tchau, gente. Excelente dia para vocês.